bem-vindos ao nono vídeo do canal, tudo bem com vocês? Eu ia pular essa parte da pandemia, mas eu lembrei que tem coisas importantes aí no meio, né? Então eu vou retomar um pouquinho antes da gente avançar para 2023, que foi bem legal 2023. Mas enfim, vamos voltar ali para a pandemia um pouquinho. Minha filha nasceu em 2017, né? Aí, em 2018, eu me dediquei principalmente à psicologia. Eu, pouquíssimo tempo, fazia alguma coisa na empresa ali que eu tenho com meu pai. Então, 90% do tempo eu estava dedicada à psicologia. Antes era o contrário, né? Eu estava 90% do tempo dedicada à empresa e 10% à psicologia. Nesse momento eu inverti. Por quê? Eu precisava financeiramente sustentar minha filha sozinha. Então, onde que eu poderia ganhar um pouco mais de dinheiro era na psicologia. Então, eu saí da empresa, saí não, né? Me afastei da empresa naquele momento e fui para psicologia com tudo. E foi muito legal, porque a hora que eu decidi, gente, em 3 meses eu tinha um consultório só meu. Porque como até aquele momento eu tinha pouco tempo para dedicar à psicologia, eu dividi o consultório com outras pessoas. Nesse momento, assim, depois de 3 meses que eu decidi viver da psicologia, eu tinha um consultório só meu, com aluguel alto, mas ok, eu conseguia me sustentar ali. E todo o dinheiro do dia a dia, né, todo o dinheiro que eu precisava, eu tirava da psicologia. E eu achei um nicho que eu sempre gostei muito, né, que são das crianças pequenas. Então eu atendia crianças de 1 ano e meio até 7 anos mais ou menos no consultório. Tinha algumas crianças mais velhas, alguns adolescentes, alguns adultos, nunca parei de atender adulto, mas o foco principal eram as crianças pequenas da primeira infância. E, e aí com o consultório eu tinha mais flexibilidade de horário. Então eu podia ir para academia, voltei a treinar, eu comecei a ter uma vida meio mais saudável, eu emagreci o tanto que eu tinha engordado ali na gestação. Então, 2019, né, isso foi na metade de 2018, e durante 2019 foi assim, eu tava plena. Eu tava no auge, que eu achava que era o auge, da minha carreira de psicóloga. Eu falei, gente, né, nem acredito que eu estou tão bem assim, que legal. E eu tava muito bem comigo, com o meu corpo, com o relacionamento com minha filha. Então tava tudo rodando muito bem. Sabe aquele momento que você fala, uau, era onde eu estava. Até que chegou a pandemia, né, em 2020, março de 2020. Da noite pro dia, gente, foi surreal. Eu tranquei a porta do meu consultório, numa terça-feira, eu acho, segunda ou terça-feira, bem na metade de março ali. Eu lembro porque foi logo depois do meu aniversário. Eu já tranquei o consultório e não voltei mais. Eu tinha um dinheiro guardado, que eu consegui continuar pagando o aluguel até setembro. A dona do consultório, né, ela não aliviou em nada na situação ali, então eu tive que continuar pagando o valor integral para ela, porque estava no contrato. E era caro, não era baratinho não, assim. Era R$ 2.000, né, para uma sala. Enfim. Todos os pacientes que eu tinha, praticamente todos eu perdi, porque eram crianças muito pequenas, não tinha como fazer atendimento online. Eu fiquei com 2 adultos, porque vários também perderam o emprego, também não conseguiram mais pagar a terapia. Mesmo eu negociando tudo, eles acharam melhor parar, porque não sabiam quanto tempo ia durar a pandemia, não sabiam quanto tempo iam ficar sem receber também. Então, assim, enxugou, né, o meu número de pacientes. Eu fiquei com uma criança e 2 adultos, né, criança de 10 anos, que eu consegui atender online. Gente, foi muito louco. Foi muito louco, porque eu saí assim, eu tava nas nuvens, tava me sentindo plena, realizada, né, monetariamente muito bem, financeiramente muito bem. E de repente, eu tranquei o consultório, fui morar com os meus pais, porque eu não sabia quanto tempo ia durar também, não precisava ficar com eles, até para eles poderem olhar minha filha, que era muito pequenininha naquela época, para eu poder trabalhar.
Então eu comecei a atender online numa plataforma, mas que, gente, não dava, era R$ 20 a hora de atendimento. Então eu comecei a trabalhar alucinadamente, obviamente não deu certo. Eu comecei a me sentir muito culpada, porque eu achava que eu tinha obrigação de ajudar os meus pais. Né? Para mim era um absurdo. Eu, na idade que eu estava, mãe, com uma profissão e trabalhando plenamente, assim, de repente depender dos meus pais de novo. Né? Eu me vi na casa deles dependendo deles, porque assim, o que eu estava ganhando estava muito abaixo do que eu estava ganhando antes da pandemia. Então, naquele momento, tudo que entrava de dinheiro era para pagar o básico, né? A manutenção básica da vida ali. Então, pagar o aluguel do consultório, pagar o meu condomínio, eu moro em prédio, então pagar o meu condomínio, pagar as contas básicas ali, né? Então, eu entrei num desespero tão grande que eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu nunca tive crise de ansiedade na vida. Nesse momento eu tive muitas crises de ansiedade, muitas, tipo, várias vezes ao dia, várias vezes ao dia. Só que como eu entendo o que que era, eu conseguia dar uma controlada nessas crises, né? Eu não entrava em pânico, mas eu tinha crises de ansiedade. E essas crises começaram a me atormentar muito, tipo, são desconfortáveis. Aí eu entrei em depressão também, porque eu vi tudo que eu tinha construído naqueles 2 anos, né? Tudo que eu tinha construído naqueles 2 anos eu tava perdendo, tava ruindo, tava caindo tudo. Eu falei, gente, o que vai ser de mim, né? Quanto tempo isso vai durar? Ninguém sabia quanto tempo ia durar, ninguém sabia como que isso tudo ia ser reestruturado. E na minha cabeça era assim, ferrou, ferrou, eu não sei como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou sustentar minha filha. Nesse momento eu pude tirá-la da escola, porque ela era muito pequenininha, então foi a primeira coisa que eu cortei. O meu pai, gente, meu pai hoje tá com 76 anos, né? Hoje é 2024 que eu tô falando. Ele tá com 76 anos, tava com 72 na época. Ele, você olha pro meu pai é um cara, ele tem 1,88 m de altura. Ele tem uma força muscular absurda, absurda. Ele nunca foi de fazer musculação, então ele fez uma época, mas ele fez muitas artes marciais. Enfim, ele tem uma genética privilegiada ali também. Ele tem uma força muscular que é um absurdo. É um absurdo a força muscular que ele tem. E ele tem uma saúde que é, assim, é surpreendente a saúde dele, de verdade. Ele não toma um único remédio. Nada. Não tem problema de pressão, não tem problema de diabetes, não tem sobrepeso, não tem nada. Sabe, hoje, com 76 anos, ele sobe 14 andares de escada numa boa. Né? Esse dia soltou luz lá no prédio dele, ele subiu 14 andares de escada com um galão de 5 litros d'água numa boa. Eu não consigo fazer isso, mas ele faz. E aí eu olhava pro meu pai, com 72 anos, apesar de toda essa força dele, eu olhava e eu me cobrava muito. Eu falava, poxa, tinha que ser ao contrário, eu deveria estar ajudando ele. Eu deveria estar ajudando a minha mãe. Apesar de todas essas confusões que eu tive com a minha mãe, nesse momento a gente já estava num lugar de um pouco mais de paz. Isso melhorou depois, que depois eu vou contar para vocês. Mas nesse momento a gente já estava num lugar um pouco mais tranquilo. E eu me sentindo muito culpada, né, de estar sobrecarregando eles dessa forma. E minha mãe pegou Covid, eu peguei Covid, né, enfim. Mas a minha mãe ficou muito mal. Ela chegou a ir para o hospital, ela ficou internada. Ela só não foi entubada porque ela pediu para a médica para não entubar. E a médica acolheu ali o pedido dela naquele momento. Então, mas ela ficou na UTI, fizeram os tratamentos experimentais nela, enfim. A gente já estava contando que ela ia bater as botas naquele momento, que a gente ia ter que se virar. Ela realmente ficou muito mal e
na mesma época, meu pai pegou Covid, minha tia pegou Covid, minha tia ficou junto com a gente nesse período aí que ela ficou doente, que minha mãe ficou doente. Então, eu me vi sozinha, cuidando de 3 adultos e uma criança, né? Tanto cuidando ali fisicamente, de ter que fazer comida, arrumar a casa, né, ali cuidar no dia a dia. Então, minha tia não conseguia sair do sofá, não conseguia fazer nada. Meu pai também ficou um tempo no quarto, por mais que ele tenha muita saúde nesse momento, ele teve que ficar um pouquinho no quarto. E eu sozinha ali cuidando de 3 adultos e uma criança. E sem ganhar dinheiro. Gente, isso me trouxe um estresse tão grande, mas tão grande, que a hora que a minha mãe retornou, que as coisas voltaram um pouco pro eixo, eu precisei fazer tratamento. Não só psicológico, mas psiquiátrico também. Nesse momento eu tive que entrar com ansiolítico forte para conseguir reduzir as crises de ansiedade, porque estavam muito, muito, muito exageradas. Tipo, exageradas mesmo, 12, 13, 14 crises de ansiedade por dia. Por dia. Por mais que eu fizesse meditação, exercício respiratório, fizesse um monte de coisa natural que eu sei que funciona, que eu sei que vai, nesse momento eu estava tão no fundo do poço que eu precisei tomar o remédio psiquiátrico. Não sou contra remédio psiquiátrico, mas o remédio psiquiátrico ele funciona como uma boia salva-vidas, né? Ele não é a resposta para tudo. A gente não pode usar o remédio psiquiátrico como muleta. É o que eu falo para os meus pacientes hoje, né? A boia salva-vidas, né, o remédio psiquiátrico, ele funciona assim. Imagina que você está no meio do oceano, no meio de uma tormenta, o negócio está horrível, você não sabe o que fazer, você não sabe como sair, você está desesperado e aí te joga uma boia salva-vidas e você agarra aquela boia. Não é que alguém vai te tirar do meio do oceano com aquela boia salva-vidas, não é isso. Mas essa boia salva-vidas vai te dar o conforto, né? Você pode se apoiar ali na boia, respirar, olhar o entorno e, nossa, peraí, tem um barco ali, eu posso nadar até aquele barco. Opa, peraí, tem uma ilha lá, eu posso nadar até lá. Olha, a costa tá perto. Eu consigo nadar até a praia, eu consigo fazer alguma coisa. Então, é um respiro para que você olhe as coisas de uma outra forma e ache soluções que a gente não estava vendo. E nesse momento eu precisei sim entrar com remédio psiquiátrico, tanto para as crises de ansiedade quanto para a depressão, porque eu tive um episódio depressivo feio aí também. Não foi tão feio quanto lá na adolescência, até porque eu já tinha uma base espiritual muito grande. Por mais que eu estivesse desconectada nesse momento da espiritualidade de uma forma direta, eu, eu ainda tinha dentro de mim esses conceitos, nessas vivências. Então eu sabia que assim, era um momento muito difícil, mas que ia passar. E em setembro de 2020 as coisas começaram a voltar um pouquinho. Então eu comecei a ter um paciente ou outro presencial, uma criança ou outra começou a voltar para a terapia e as coisas começaram a voltar. Nesse período de pandemia eu engordei muito. Eu engordei nossa, acho que eu engordei uns 30 quilos, eu nem pesei. E aí, tudo que eu tinha conquistado em 2018 e 2019, naquele momento em 2020, eu olhava, eu não me reconhecia. Eu não me via mais. Meu cabelo estava todo grisalho, eu estava com sobrepeso enorme. Tem pessoas que não ligam para sobrepeso. Minha mãe é uma pessoa que não liga. Minha mãe tem 1,62 m, tá com 98 quilos e para ela tá beleza. E realmente não tem nenhum problema de saúde, não tem nada, então, ok. Mas eu me incomodo, né? Eu nunca fui magrinha, nunca vou ser magrinha, porque eu tenho estrutura larga, eu tenho estrutura grande. Mas eu gosto de estar num peso confortável, que eu olho e falo, tá, ok. Né? Eu tô num peso que eu tô confortável. E aí eu me vi, né, nesse momento com 30 quilos a mais, com
cabelo todo grisalho, eu olhava pra mim, eu via uma senhorinha, eu olhava, gente, parecia que eu tinha 65 anos, de verdade. Eu olhava pra mim e falava, gente, quem sou eu? Eu não me reconhecia mais. E aí eu passei um tempo nisso ainda, tentando me recuperar, tentei voltar pra academia, eu não conseguia voltar pra academia em 2021, né, quando as academias abriram, aí eu não conseguia voltar pra academia. E aí eu fiquei nesse emaranhado todo até 2023. Olha quanto tempo eu passei nesse emaranhado. Então, foquei muito, né, na psicologia, quando tudo isso terminou, quando a pandemia terminou. Eu foquei muito na psicologia, os pacientes foram voltando aos poucos. Eu consegui largar essa plataforma, graças a Deus, porque R$ 20 a hora, gente, não dá. Mas eu consegui me reerguer. E aí, de novo, eu estava num momento profissional muito bom. Isso 2022, 2023. Então, 2022 eu já estava de novo num momento profissional muito bom. Eu estava ganhando mais ainda do que eu estava ganhando em 2019. Então, eu cheguei num momento de novo de uma plenitude financeira muito legal, uma estabilidade emocional muito legal, eu consegui me retomar, eu consegui olhar para mim de novo, mas ainda não daquela forma plena. Eu ainda estava acima do peso, ainda estava com o cabelo grisalho, ainda estava me achando uma senhorinha, e eu assumi essa postura de senhorinha mesmo, o que é muito esquisito, né? Mas ok. E nesse momento, em 2023, as coisas começaram a mudar de novo. E aí foi uma avalanche, assim, né? Porque eu não esperava. Inclusive, mudei de consultório, fui para um outro lugar, porque eu achei muita sacanagem aquele lugar ficar cobrando o valor integral do aluguel, sendo que eu não estava podendo trabalhar. E eles não tinham custos a mais lá, né? Eles poderiam ter negociado nesse momento. Então, acabei trocando de consultório em 2022. Aí deu um boom assim nos atendimentos. Eu tava com a agenda lotada, não tinha tempo livre, não tinha nada. Então eu não conseguia mais ir pra academia, mesmo que eu tentasse assim, não tinha tempo. Eu tava atendendo das 8 da manhã às 8 da noite, porque eu fiquei em pânico de repente acontecer alguma coisa de novo e eu não ter um dinheiro guardado. Então eu precisava, sentia naquele momento que eu precisava guardar dinheiro. Então eu estava trabalhando alucinadamente, alucinadamente. Quase não via minha filha, porque a gente se via de final de semana só. Aliás, até sábado de manhã eu estava trabalhando. Mas porque eu fiquei nessa pegada de, meu Deus, eu preciso ter um dinheiro, porque se isso acontece de novo, o que eu vou fazer na minha vida? E esse sentimento me acompanhou por um tempo, né? E aí, 2023, acho que foi finalzinho de fevereiro, começo de março, por aí, um paciente meu, um adolescente, começou a falar sobre o TikTok. Eu falei, ixi, já tinha ouvido falar do TikTok, mas nunca tinha entrado. E aí ele começou a falar o TikTok isso, o TikTok aquilo, eu falei, tá bom, vamos lá, deixa eu ver que raio que é esse negócio desse TikTok, né? Pra poder, inclusive, orientar os pais sobre o que tá acontecendo, o que eles têm que ficar de olho. Deixa eu conhecer a plataforma. Fui lá conhecer. Aí, deste evento, tudo começou a mudar. Eu entrei no TikTok, comecei a ver aquelas tranqueirinhas que tem e apareceu um vídeo de um ETzinho, muito bonitinho, muito simpatiquinho, o ET. Mas era um ET. Vocês lembram que eu falei lá no vídeo passado que eu tinha pavor de extraterrestre? Não era medo, não, era pavor. Do tipo assim, às vezes eu imaginava que na janela do meu quarto poderia aparecer uma nave e me abduzir. Gente, eu tinha que sair do cômodo. Eu tinha que ir para outro lugar, assim, longe, porque eu não conseguia ficar lá imaginando esse tipo de coisa. Então, o pavor era nesse sentido. Eu ia no Wagner Borges, né?
assisti as palestras dele, tudo, até vi coisa de ufologia, uma palestra de ufologia com o Marco Antônio Petit, que foi incrível. Eu acreditava em vida extraterrestre, mas eu rezava para que fosse assim, eles lá no lugarzinho deles e eu aqui no meu lugarzinho e tava tudo certo. Não queria ver, não queria saber nada, não queria nenhuma informação. Não queria saber de extraterrestre, porque eu tinha pavor, 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 pavor. E aí entrou esse ETzinho. Eu falei, ixi, ET, né? Agora que esse povo doido agora colocando ET no TikTok? Mas ele era bonitinho. E ele começou com uma mensagem simpaticinha, saudações. Saudações aí. E ele começou a falar umas coisinhas bonitinhas. Eu falei, não quero saber sobre isso. E saí do vídeo. Né? Porque aquela minha repulsa, aquele meu medo do extraterrestre era muito grande. Então eu cheguei no momento que eu olhei e falei, eu passei o vídeo e falei, chega, não quero ver isso. Só que aquilo ficou na minha cabeça, poxa, a mensagem do ETzinho tava bonitinha, né? Vamos superar esse pavor e ouvir pelo menos a mensagem. E eu fui, voltei, consegui achar de novo o videozinho e ouvi a mensagem até o final. Era uma mensagem muito legal, muito, muito legal. Eu falei, nossa, gostei. Deixa eu entrar aqui no perfil desse povo aí, que parece que tem umas mensagens interessantes. E o perfil era novíssimo, tinha assim uns 3, 4 vídeos só. E o perfil no TikTok chamava A Tribo das Estrelas. E eu comecei a ver umas outras mensagens ali e eu achei bem interessante. Eu descobri que tinha o YouTube deles. Eu entrei no YouTube deles e comecei a acompanhar. Gente, eu nunca mais entrei no TikTok, tá? Só pra constar. Aí eu comecei a acompanhar a Tribo das Estrelas no YouTube. E cada mensagem legal. E tinham vários tipos de ETzinhos, né? Então tinha o pleiadiano, tem a Xana, né? Que é a pleiadiana. Aí tem o Zig, que é o arcturiano. Aí tem o Mantis, que é o insectoide. E eu comecei a achar as mensagens muito bonitinhas, muito coerentes. Aquilo começou a chamar a minha atenção e eu comecei a acompanhar todo o trabalho deles. Só que não aparecia ninguém. Não tinha nenhuma pessoa física aqui. Nenhum humano ali falando. Eram só esses avatares. E um deles era um leão siriano. Maravilhoso, o Asilos. E eu me conectei muito com o Asilos. E eu comecei a ouvir as mensagens dele, eu comecei a achar tudo aquilo interessante. Isso foi comecinho de março. Em abril, em abril eles lançaram que teria, eu acho que aí a pessoa que aparece nos vídeos, ele já estava aparecendo, que era o Jeff da Tribo das Estrelas. Ele é a pessoa que aparece, né, na 3D aqui pra gente, nos vídeos, nas lives e tal. E eu senti uma familiaridade com ele ali muito grande. E, não sei, a tribo bateu assim em mim. E eu falei, gente, tem alguma coisa nesse lugar. Tem, nessa egrégora, né, da Tribo das Estrelas, tem alguma coisa aí. E ele começou a falar do reencontro da tribo, que na verdade seria o primeiro encontro da tribo, no lugar de um amigo deles, né, que eles iam fazer uma cerimônia da ayahuasca lá. Eu não tava entendendo que era uma cerimônia da ayahuasca. Tava falando assim, reencontro da tribo, ai que legal, né? Aí eu mandei uma mensagem lá pro Jeff, nem conheço o Jeff. Jeff, por favor, me manda informações sobre esse reencontro da tribo. E ele mandou. Aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei, mas escuta, esse reencontro da tribo vai ser cerimônia da ayahuasca? Ele é. Na hora, aqui eu já. Sabe quando dá aquela brochada, assim? Que eu queria conhecer a galera da tribo, mas a minha experiência com a ayahuasca lá atrás não tinha sido das melhores, porque eu não gostava do lugar, eu não gostava das pessoas lá. Eu falei, ainda tentei dar uma forçada e perguntei, Jeff, pode levar a criança? Tem uma filha pequena de 5 anos, ela não fica, ela não dorme sozinha, ela não dorme
se eu não estiver junto. Ela nunca passou uma noite longe de mim. Então, assim, eu não tenho como deixar a minha filha em algum lugar. Teria que levá-la. Nem que eu leve uma pessoa, uma babá, para ficar junto com ela, mas eu preciso levá-la. Aí ele falou, não, não pode. Não pode nem levar criança, nem levar pet, porque o campo de trabalho é muito forte e acontecem limpezas ali que para as crianças podem ser fortes demais. Eu agradeci a informação. Ai, muito obrigada, Jeff, mas dessa vez então não vai rolar. Ok, nunca mais falei com ele, vida que segue. Continuei assistindo os vídeos, porque os vídeos começaram a trazer uns conteúdos bem legais. Eles começaram a fazer lives, começaram a fazer várias entrevistas. Então, essas entrevistas começaram a ampliar o meu campo de uma forma muito grande. E de alguma maneira eu já me sentia muito conectada à egrégora da tribo das estrelas. Eu não sei explicar para vocês assim, hoje eu sei, mas naquele momento eu não sabia explicar o que estava acontecendo, que eu me sentia tão pertencente àquele grupo. E eu consegui seguindo, eu continuei seguindo esses vídeos todos. E esses vídeos, por exemplo, teve um da Doriana Tamburini, gente, eu não conhecia ela, eu achei ela maravilhosa. E ela fala dos 7 raios, né, da fraternidade branca, e fala dos mestres ascensionados. Eu só conhecia Kunin, né, porque eu já tinha visto ela lá no Wagner. Então, o resto eu nunca tinha entrado em contato. E pra mim era uma alucinação ali dos anos 60, para ser muito sincera. Eu olhava para aquilo tudo e falava, gente, não é possível que existam mestres ascensionados. Ah, mestre sei lá o que das coisas, mestre não sei o que. Raio, que raio? Que raio? Raio do quê? Aí eu comecei a ouvir essas informações e eu ouvia na tribo, né? Tipo, a Doriana falou alguma coisa, aí eu ia buscar mais informação fora e batia muita coisa, nossa, interessante. Aí o Henrique Gasparetto, gente, eu não conhecia o Henrique Gasparetto. Eu fui conhecer o Henrique Gasparetto porque ele participou de uma live na Tribo das Estrelas. Eu achei esse menino fantástico. Nossa, eu fiquei alucinada com ele. Devorei o canal dele. Achei maravilhoso. E aí veio essa compreensão dos extraterrestres, quem eles são de verdade, que existem os bonzinhos e os não tão bonzinhos. E comecei a entender algumas coisas sobre eles, comecei a não ter medo deles, porque eu tinha pavor. Eu comecei a não ter mais pavor deles, então conseguia ver muito bem os vídeos lá com os avatares, ouvia falar deles tranquilamente, não tinha mais pânico. Então, até buscava um pouco mais de informação sobre os sirianos, os arcturianos, mas sempre numa coisa assim, mais leve, tomando muito cuidado do que eu estava assistindo. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter comprovações daquilo. E para mim as comprovações não são comprovações científicas, mas são comprovações de experiências minhas. E aquelas coisas precisam fazer muito sentido para mim. E as coisas que o Jeff falava, que os convidados dele falavam, ressoavam muito comigo. Lógico que não era 100%, mas aquelas informações ressoavam muito comigo. E eu comecei a ter a Tribo das Estrelas como um porto seguro, né? Um lugar em que eu podia ouvir as informações, que elas estariam muito de acordo com o que eu trago dentro de mim. Eu achei isso muito interessante. E aí uma das pessoas que foi entrevistada ali na tribo foi a Liz. Gente, a Liz, ela é uma maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu digo que a minha grande transformação começou ali com ela.
Na verdade, começou com a tribo e aí, o grande pontapé foi ela. Eu procurei a Liz. Gente, isso foi em maio de 2023. A gente está em setembro de 2024. Isso foi em maio de 2023, que a Liz apareceu ali na Tribo das Estrelas. E eu senti que eu precisava falar com ela. Né? Porque eu tava numa situação financeira legal, tudo. Eu falei, eu preciso falar com ela, eu preciso entender o que está acontecendo, porque eu tô olhando para mim, eu não estou me reconhecendo. Eu estou muito acima do peso, eu não sei, estou desconfortável na minha pele, não tá legal. Eu não estou me vendo, isso não tá me incomodando. E aí entrei em contato com a Liz, a gente fez uma anamnese, ela ficou 2 horas comigo na anamnese. E a gente achou alguns gatilhos ali, algumas coisas. Eu fui nessa questão de que eu não estou me vendo, não estou me encontrando, eu não estou plena em mim. E a gente trouxe também uma questão de que eu não tinha percebido, mas eu estava sentindo falta de um relacionamento. Não tinha nem percebido isso ainda, não tinha vindo à consciência. E aí eu comecei a fazer esse protocolo de hipnose com ela. Gente, assim, surreal, surreal. Vou até deixar o Instagram da Liz aqui embaixo para vocês acompanharem ela. Quem puder, passe com a Liz. Eu já recomendei ela para várias pessoas. Cara, ela é a Liz. Vão lá conhecê-la. Enfim. E aí começou um grande processo de conseguir me olhar, né? Encontrar algumas feridas emocionais ali, desfazer feridas. Gente, um evento assim, de quando eu era nenezinha, poucos meses. E aquilo estava trazendo uma compulsão alimentar muito grande. Eu já tinha conseguido voltar para a academia em 2022, mas eu ia para a academia só para fazer as coisas que eu gostava, né? Eu não ia fazer musculação, não ia fazer essas coisas que eu não gostava, não. Era só para fazer as coisas que eu gostava. E aí, com a Lisa, eu entendi que eu preciso fazer musculação, que ela é muito importante, que a musculação vai me ajudar a manter o meu peso, né? Na época, emagrecer, manter o meu peso. E foi muito engraçado que em pouquíssimo tempo eu já tinha pintado o cabelo, eu consegui emagrecer 15 quilos, né? Então, no pós-pandemia eu já tinha emagrecido 15. E aí, com ela eu consegui emagrecer mais. Aí eu cheguei no meu peso, que eu ficava confortável. Pintei cabelo, fiz botox. Achei o máximo fazer botox. Aí eu olhei, de repente eu olhei pra mim e falei, uau, eu tô entrando no meu eixo de novo. Que legal, né? E além de eu me encontrar comigo mesma, que foi o primeiro despertar aí que eu considero, depois de tanto tempo afastado da espiritualidade, eu comecei a entender melhor tudo isso que estava acontecendo, todas as informações que o pessoal da tribo estava trazendo. Então, todos os convidados e tal. Eu consegui me abrir para a espiritualidade de novo. E comecei a questionar algumas coisas. Como, por exemplo, por que eu tinha essa saudade gigante de alguém que eu não conhecia, de um lugar que eu não sabia onde que era. Isso começou a me incomodar. Mas é isso, a gente vai falar sobre num próximo vídeo, então para não ficar muito comprido esse. Mas 2023 foi o início de uma grande mudança. E conhecer a tribo das estrelas, que hoje eu entendo o que significa para mim, naquele momento mudou tudo. Tipo um canal no YouTube de uma pessoa que eu não conhecia. Mudou tudo. Às vezes a gente acha que a gente vai fazer um trabalho que não vai impactar ninguém, e esse trabalho muda a vida das pessoas. Depois eu acabei fazendo amizade com o Jeff, tudo. E eu falei pra ele, Jeff, pelo amor de Deus, você não para o seu trabalho. Porque se o seu trabalho mudou a minha vida completamente,
vai mudar de outras pessoas também. Mesmo que você não saiba disso. Mesmo que você não saiba o que está acontecendo. Continua. O trabalho dele é belíssimo. Eu vou deixar para vocês o link também do YouTube dele. Deles, né? Da tribo toda. Mas assim, às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo não está impactando em nada. Na vida de ninguém. Só continue. Sintam no coração de vocês o que é para ser feito e apenas façam. Soltem o resultado, né? O Hélio Couto fala. Aliás, eu conheço o Hélio Couto depois disso. Soltem. Façam a sua parte e soltem. Não fiquem, mas não tá tendo view, mas não tá tendo gente, mas não tá tendo retorno. Não importa. Não importa. Só faça o que você precisa fazer. Só isso. Gente, já falei demais. Próximo vídeo a gente continua. Beijo!